A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Raimundo Alves, de volta ao canal Encontro com a Palavra, e para trazermos mais um resumo da nossa leitura bíblica. Hoje, 20 de março de 2025, a nossa leitura é 1 Samuel, capítulos 21 ao 23. No capítulo 21 de 1 Samuel, Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque, e depois foge para Aquis, rei de Gate. Nós sabemos que Saul, possuído por um espírito maligno, perseguiu Davi, tentou matar Davi. Davi fugiu, foi lá para onde estava Samuel. Saul mandou mensageiros para prender Davi e também para prender Samuel. Mas quando os mensageiros chegaram lá, o Espírito de Deus tomou conta deles e eles profetizaram. Saul mandou outros mensageiros que profetizaram também. Saul mandou uma terceira equipe. E quando chega lá, foram tomados pelo Espírito Santo. Depois o próprio Saul foi. E antes de chegar lá, o Espírito se apoderou dele e ele foi profetizando, despiu as roupas e passou um dia inteiro prostrado na presença de Deus pelo poder do Espírito Santo. E, aproveitando dessa ocasião, Davi fugiu e foi para o sacerdote Aimeleque. Quando ele chegou lá, ele pediu alimento e pediu arma. E alimento, Aimeleque deu para ele os pães da proposição e deu a espada de Davi, a espada de Golias, que estava guardado lá junto com o sacerdote. E aí acontece que, quando ele dá pão e espada para Davi, tem um servo de Saul lá, detido, chamado Doeg, e ele viu quando Aimeleque fez isso. E dali, Davi foge para Aquis, que é o rei de Gate, um dos reis dos filisteus. E quando ele chegou lá, os servos de Aquis disseram assim: não é esse Davi, o rei da terra, de quem as mulheres cantavam, que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000? Quando Davi ouviu aquilo, ele se contrafez, ele se fez de louco, ele começou a esgravetar as paredes, arranhar as paredes, ele começou a babar, derramar saliva pela boca, e quando o rei o viu, disse assim: não me faltam doidos para você trazerem mais um? Manda esse homem embora daqui. E assim, Davi escapou de ser morto, de ser preso pelos filisteus. Em 1 Samuel capítulo 22, Davi foge e se esconde na caverna de Adulão. E quando ele está nesta caverna, ele recebe a visita dos seus irmãos e muitas pessoas se uniram a Davi. Homens amargurados, endividados, homens que estavam passando por sérios problemas psicológicos, emocionais, se uniram com Davi. Davi se fez chefe deles. E também Davi deixou seu pai e sua mãe com o rei de Moabe. Ele pegou seu pai e sua mãe e entregou até que ele soubesse o que aconteceria com ele. Saul chamou Aimeleque, que era o sumo sacerdote, e o acusou de conspiração contra ele, se unindo com Davi contra o rei Saul. E aí, meus amados irmãos, o desfecho dessa história é que Saul manda matar o sacerdote e mais 85 sacerdotes. Apenas um escapou quando viu a matança, que foi Abiatar. Abiatar escapou e fugiu. 1 Samuel 23, Davi recebe a notícia de que a cidade de Keila está sendo atacada pelos filisteus. Ele ora ao Senhor, pede permissão, o Senhor permite. Ele vai e defende a cidade de Keila. Saul sabe que ele está em Keila e disse: agora eu pego Davi. Davi soube que Saul estava vindo para pegá-lo. E ele ora ao Senhor. Saul vem, o Senhor disse: vem. E o povo de Keila vai me entregar na mão dele? O Senhor disse: vai. Então ele fugiu e foi embora de Keila. E quando ele foge de lá de Keila, ele foi para o deserto de Zif. Ele foi para o deserto de Zif. E quando ele chegou lá,
se escondeu naquele deserto e ele tem uma surpresa agradável. Quem vai visitá-lo? Jonatas, o seu amigo. Passa uns momentos com ele e renova a aliança que tinha feito. E depois disto, os ifeus denunciaram Davi a Saul. Disseram que Davi estava lá no meio deles. Então Saul se armou e foi atrás de Davi. E quase pega Davi, porque Davi estava indo por uma encosta do monte e Saul foi pelos dois lados, dividiu o seu exército e aí Davi ficou no meio. E agora? Agora Saul pegava Davi. Mas, meus amados irmãos, Deus é tão maravilhoso que naquela hora chegou um mensageiro às pressas e disse para Saul: corre, porque os filisteus invadiram a terra. Aí ele larga Davi e vai lutar contra os filisteus. E assim Deus salvou Davi. Aqui termina então o capítulo 23, a leitura de hoje. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que você possa compartilhar esse vídeo, comentar, se inscrever no canal e que Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, agradeço o Senhor por este momento, por estarmos lendo a Tua palavra, que esta palavra traga, Senhor amado, renovo para a nossa vida espiritual e abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.